Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje o tema que a gente vai apresentar é sobre essa nova proposta do Ministério da Economia de incrementar pagamento de imposto sobre os dividendos pagos aos acionistas. E já vamos fazer uma extensão aí que provavelmente isso também vai afetar os fundos imobiliários. A gente não sabe até que ponto isso é benéfico ou prejudicial para a gente e para as empresas. Antes da gente iniciar nosso vídeo, eu quero só lembrar que isso aqui só tem caráter meramente educacional, que não é recomendação para compra ou venda de qualquer ativo. Bom, então vamos lá. Não é de hoje que o ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, ele vem falando a respeito da tributação de dividendos. Ele tem um forte amparo ali no Congresso, de alguns congressistas mais voltados ao lado da direita, que pretendem fazer esse aumento na taxação dos dividendos. Atualmente, na legislação do nosso país, nós somos isentos de taxação de imposto em cima de dividendos e em cima dos proventos vindo dos fundos imobiliários. A verdade é que esses valores que são pagos para nós, acionistas e cotistas, eles já vêm líquido, porque eles já sofreram uma tributação já na fonte. As empresas que nos pagam esses dividendos e os fundos imobiliários que pagam os proventos, eles já são tributados antes, eles já fazem a retenção do tributo antes de repassar o valor para os acionistas e os cotistas. Então, atualmente, nós só temos os juros sobre capital próprio sendo tributado. E o que isso pode afetar, de fato, no nosso bolso? Bom, a proposta que vem sendo falada e trazida já há um bom tempo é de que vai haver uma modificação justamente nessa retenção. Então, a proposta, segundo Paulo Guedes, é sair a tributação ali da empresa, aliviando um pouco o caixa da empresa e repassando essa tributação para os acionistas e para os cotistas. Então, a princípio, o que ele diz é, se hoje na empresa é cobrado 25% de imposto, futuramente a ideia é baixar esses 25% para 20% e aumentar essa diferença do que não for retido na empresa para o acionista. A princípio, parece que não vai haver aumento de carga tributária, mas eu digo isso só a princípio. Porque vocês sabem, no nosso país, parece que tudo acontece ao contrário. Quando o ministro fala uma coisa, dizendo que está procurando melhorar a vida econômica para as novas empresas, para os novos entrantes, isso aí reflete para o mercado como sendo uma coisa positiva. Mas, no fundo, o que a gente percebe é que o governo busca, de fato, é aumentar o seu caixa, é aumentar a sua arrecadação. A gente pode dizer que, de fato, o governo sempre busca melhorar a sua arrecadação para reforçar o seu caixa. E é somente esse tipo de ação que é concreto e que é, de fato, esperado por todos nós. Então, para uma nova empresa, pode parecer muito bom que essa reforma, essa proposta de reforma tributária venha a ter êxito. Na verdade, o que a gente esperava que fosse acontecer é que, se de fato houver uma tributação dos dividendos, é que as empresas, elas de fato também tenham uma vantagem em não fazer a retenção na mesma proporção ou maior, até se for o caso, na mesma proporção ou maior do que é feito atualmente. Então, por exemplo, se uma empresa hoje faz uma retenção de 20%, da ordem de 20% de imposto sobre os dividendos pagos, futuramente o ideal seria que ela viesse a um patamar como o dos Estados Unidos, que é de 15%, ela reduzir para 15% e os dividendos sim compensariam, a tributação sobre os dividendos compensariam justamente essa eliminação, digamos, do valor que a empresa deveria repassar para o governo. Então, infelizmente, o que não é dito pelo governo é que esse aumento de tributação em cima dos dividendos, ele vai estar sendo feito numa proposta onde a nossa carga tributária atual é uma das maiores do planeta. Então, nós não temos muitas opções para um aumento de carga tributária que traga uma melhoria no ambiente econômico. De fato, o que acontece hoje em dia é que tudo nos leva a crer que o Ministério da Economia está procurando apenas aumentar o seu cobertor, ou seja, aumentar a sua arrecadação.
Isso aí pode ser convalidado pela proposta que o ministro Paulo Guedes fez há um tempo atrás e ainda insiste nisso na volta da CPMF. Ele insiste em falar que não é CPMF, mas no fundo ela tem as mesmas características da CPMF. E talvez a gente pode até dizer que não seja a mesma CPMF, porque o intuito dele é que ela não seja provisória, e sim permanente. A CPMF, quando foi criada, ela foi criada de forma provisória, com um fim específico. A proposta do ministro Paulo Guedes é criar um imposto para aplicar sobre as transações financeiras, né, e que seja permanente. E, pior de tudo, ela não vai ter vinculação a nada. Ele vai usar da forma como ele bem entende, ou seja, o Ministério da Economia busca aumentar a sua arrecadação. E é por isso que eu trago aqui para vocês justamente essa indignação. Se de fato nós tivermos um aumento na carga tributária e a redução não for proporcional do lado da empresa, isso vai piorar o ambiente de negócios aqui no nosso país. Vai aumentar a carga tributária para as empresas, que já são muito penalizadas com todo o problema que nós vivemos no país. Então, a proposta do Ministério da Economia, ela é para a gente ficar assim com o pé atrás. Porque, a princípio, o que sempre cheira é que o Ministério da Economia, o governo federal, eles pretendem sim aumentar a arrecadação para fazer frente às suas despesas discricionárias. E aí vem um ponto muito importante, que é o seguinte: se fizer a taxação das ações das empresas, a taxação dos dividendos, isso aí também vai ser extensivo para os fundos imobiliários? Veja, para as empresas, talvez isso aí não seja um fator tão decisivo na hora da decisão do investidor em comprar ou não determinada ação. Afinal, as empresas têm muitos mecanismos para poder driblar, mecanismos dentro da lei, sem que haja uma sonegação fiscal. Mas existem mecanismos para driblar essa retenção de imposto. Por exemplo, uma empresa ela pode recomprar suas ações e retribuir os acionistas através da distribuição de ações. Ela pode fazer um aumento do seu capital e assim valorizar o valor patrimonial da ação. Então, existem formas da empresa retribuir o seu acionista de uma forma indireta, que não necessariamente seja feito a necessidade de fazer um pagamento de imposto através de dividendos recebidos. Porém, os fundos imobiliários, aí não, aí fica uma situação complicada, porque deles há a previsão por lei de distribuição de 95% pelo menos dos valores que eles têm arrecadado como receita. Então, eles não têm para onde sair, eles têm que fazer sim a transferência dos recursos para os cotistas. E aí vem a questão: num caso como esse, o que vai acontecer com a cotação de um fundo imobiliário? O que você acha que provavelmente vai ocorrer? O fundo imobiliário vai valorizar, sabendo que a gente vai ter uma nova cobrança em cima dos valores pagos aos cotistas? Claro que não. Provavelmente o valor das cotas vão cair. E isso provavelmente vai refletir também no interesse dos investidores nesse tipo de ativo. Então, se você tem cotas, se você tem fundos imobiliários, esteja atento a essa pauta. Ela é muito importante para a sua carteira de ativos. Você tem que ficar atento porque ela pode influenciar os seus ganhos ao longo dos anos. Como a gente já disse em outros vídeos, a valorização de uma cota de fundo imobiliário ela é muito mais restrita em relação às ações. A volatilidade envolvida num fundo imobiliário, ou seja, a variação de valor da cotação de um fundo imobiliário, ela é muito mais restrita do que de uma ação de uma empresa. Então esteja atento, isso pode influenciar diretamente no seu patrimônio. Bom, eu quero deixar aqui a minha indignação sobre esse ponto da taxação dos dividendos. Eu acho que, de uma forma muito errada, o governo aponta no sentido de piorar o ambiente de negócios no nosso país, aumentando mais a carga tributária. Se ele quer fazer um aumento de arrecadação, ele devia ser feito de forma clara, para que toda a sociedade pudesse entender que é esse o real sentido dessa reforma tributária que ele vem apresentando. Não é simplesmente, não é criar um ambiente melhor para as empresas. O que ele busca é arrecadar mais. E aí, nesse sentido aí, para mim,
isso é apenas um tiro no pé para o nosso mundo empresarial brasileiro. As nossas empresas já são muito cobradas, já sofrem demais com burocracia e com cobrança excessiva de tributos. A gente não precisa que isso piore ou prejudique ainda mais a situação dos nossos empresários. Bom, é isso que eu tinha para dizer hoje. Espero que vocês tenham gostado e gostaria de perguntar a vocês o que vocês acham dessa tributação de dividendos. Vocês acham que ela é uma coisa positiva? Está de fato coerente aí, alinhado com os melhores propósitos da nação? Deixa aí nos comentários o que você acha, para a gente poder entender o seu pensamento e talvez até voltar no novo vídeo a discutir novas pautas a esse respeito. Agora chegou aquele momento de pedir seu apoio para fazer o nosso canal chegar a mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal, nos ajude a fazê-lo crescer, ativa aí o sininho das notificações que está aí ao seu lado, compartilha com seus amigos e familiares, dá um like maroto se você gostou do vídeo, faça seus comentários no campo abaixo e nos siga nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e no nosso Facebook. Eles estão descritos nas informações do vídeo. Obrigado por terem assistido e até o próximo. Tchau, pessoal!